Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Espírito Santo de Deus, todas as coisas vêm de Ti. Não existe nada em nós suficientemente bom para realizar algo. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Nos rendemos a Ti nesta tarde, como já estamos rendidos aqui durante todo esse dia de conferência. Mas pedimos agora que o Espírito Santo nos revele as coisas que estão faltando fazermos para virar uma chave para o próximo nível da nossa vida. O próximo ano está vindo e não queremos continuar do mesmo jeito que estamos. Sabemos que algo divino está a caminho e queremos estar preparados. Abrimos agora nossa mente e coração como solo fértil para receber a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu é considerado na teologia um profeta menor. Ele provavelmente escreveu este livro na época do exílio babilônico, os 70 anos que Israel ficou no exílio babilônico. E por serem apenas 2 capítulos do livro de Ageu, às vezes a gente não lê. Mas tem muitas informações importantes no livro de Ageu, e hoje eu quero, se você me permitir, em cima do livro de Ageu, contar um pouquinho da minha infância e da minha adolescência que tem a ver com o que nós vamos ler. Porque esses dias eu estava me questionando. Existem muitas pessoas que trabalham muito e não vencem na vida. Você conhece alguém que é trabalhador, mas até hoje só está trabalhando? Só está suando? Você conhece alguém que é trabalhador, mas só sua? Conhece? O teu caso? Meu Deus. Olha o dia da libertação chegando aí, ó. Você conhece alguém que tem tudo para dar certo, mas nunca dá? Conhece alguém assim? Poxa, porque tem gente que não está dando certo, você sabe, pô, mas é claro que não vai dar certo do jeito que ele é, né? Esse comportamento maluco aí. Tem gente que você olha e sabe por que não dá certo. Agora tem gente que tem tudo para dar certo e não dá. Mas fez boa faculdade. Eu fico pensando, sabe como é que começou esse questionamento? Permita-me contar um pouco da minha intimidade. Porque essa semana eu falei muito com amigos meus de infância. Que eu estou indo ao Rio de Janeiro, sou criado no Rio de Janeiro. Estou indo ao Rio de Janeiro pregar essa semana e acabei entrando no grupo lá de amigos de infância. Falei, estou indo, vamos nos encontrar. E eu comecei a ver que todos eles tinham muito mais chance do que eu na infância e na adolescência. Fizeram faculdades boas. Os pais tinham condições financeiras. Tinha tudo certo. Mas quando eu paro para pensar no que Deus fez na minha vida, eu não estou falando como pregador, mas na minha vida empresarial, nos negócios, em tudo que Deus fez na minha vida, eu paro para pensar, por que eu? Porque eu errei mais do que eles. Eu vim do -1, eu não vim do 0, eu vim do -1. Eles podiam ter vindo, eles vieram de lugares muito mais bem preparados. Tem gente que tem tudo para dar certo e não dá. Tem gente que tem um diploma na parede e não consegue nem emprego na área que está formado. Tem gente que fez curso disso, curso daquilo. É filho de fulano, filho de cicrano, fez tudo, mas as coisas não andam. E se anda financeiramente, emocionalmente está travado. Sentimentalmente não se encontra. Tem um vazio na alma que não se pode explicar. E eu comecei a questionar, da onde vêm as bênçãos inexplicáveis da nossa vida? Porque as explicáveis são fáceis de identificar. Plantei, colhi, fácil de explicar. Investi certo, lucrei, fácil de explicar. Existem bênçãos que são explicáveis, mas tem bênçãos inexplicáveis, do tipo, por que eu? Por mim, na minha cabeça, eu nem conseguiria estar aqui, como é que eu cheguei aqui? Como pode? É tipo Davi, o rei Davi tendo feito o que fez, matado inocente,
adulterado e tal, e ficar de pé e terminar bem. Tipo assim, como pode? É inexplicável essa bênção, não consigo entender. Porque pela justiça ele tinha que pagar. Pagou de certa forma, mas não como a gente gostaria. A gente gostaria de ver os outros morrer. Errou, tem que morrer, tem que ser decapitado. A gente é assim. É por isso que notícia ruim na internet e no jornal dá audiência, porque a gente gosta de ver a tragédia e a gente quer ver o final mais triste possível. Mas Deus tem uma justiça diferente da nossa. Graças a Deus. Porque se Deus fosse nos julgar como a gente julga os outros, estava todo mundo aqui fulminado. Vou parar por aqui, senão vai ficar pesado. Vou para a parte da bênção. E aí vem um livro de Ageu e diz o seguinte, capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá. Sealtiel era o quê? Governador de Judá. Mas também a palavra veio a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Então a palavra do Senhor veio para duas personalidades. Uma personalidade política e uma personalidade espiritual. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu para o governador de Judá e para o sumo sacerdote, quem cuidava das coisas espirituais. E a palavra dizia o seguinte, versículo 2: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada ainda não chegou. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo para vocês habitarem em casas que estão forradas, mas a minha casa ficar deserta? Só fazendo um adendo aqui, o que fez Davi propor no seu coração, porque Deus não pediu isso para Davi, o que fez Davi propor no seu coração edificar a casa em Jerusalém foi: a minha casa é linda, construída com os melhores cedros, tem de tudo, e a casa do Senhor, a arca do Senhor não tem onde ficar, fica em tenda. É um incômodo de Deus me deu tudo e eu não estou devolvendo. A mesma coisa que acontece com Davi começa agora de uma forma não orgânica, como Davi foi orgânico. Eu que estou incomodado. Aqui, Deus começou a falar com o povo, é diferente. Davi propôs no seu coração, já que no exílio babilônico, Deus manda uma palavra para o povo, através do profeta Ageu, para uma personalidade política e outra espiritual, dizendo: vocês estão confortáveis onde estão? Porque a minha casa está deserta. Versículo 5: agora, pois, diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Sabe o que é considerar os vossos caminhos? É pensar em como você chegou até aqui. Considera tudo que você está fazendo. Pensa, é o que eu comecei a fazer essa semana falando com meus amigos de infância. Deixa eu tentar entender as bênçãos inexplicáveis na minha vida. As explicáveis, o que eu trabalhei e consegui, eu sei, eu tenho ideia. As noites mal dormidas para alcançar certos objetivos, certas metas, eu consigo entender. Mas tem as inexplicáveis. Tem aquela que eu não consigo, eu não trabalhei para isso, eu nem plantei para isso, e ainda assim, Deus, com a sua infinita misericórdia, me faz isso comigo. As bênçãos inexplicáveis de Deus. Então a Bíblia diz assim: considerai o vosso caminho. Pensa no toda a tua trajetória, todo o teu caminho até aqui. Você vai descobrir várias coisas que não tem como explicar. Muita coisa você vai conseguir entender. Foi porque eu fiz isso, foi porque eu fiz aquilo, eu plantei isso, colhi aquilo, mas muita coisa não tem explicação. Como é que você não morreu daquela vez? Como é que aquele projeto deu certo se tecnicamente era para dar errado? Como você foi escolhido para esse cargo se tem gente muito melhor do que você? Aí você começa a fazer a conta e vê que existem bênçãos inexplicáveis que estão nos seguindo há um tempo. Considerai os vossos caminhos. Versículo 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e eu me agradarei nisso, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Versículo 9, presta atenção a partir de agora. Vós esperastes o muito,
mas o muito veio a ser pouco. E quando o trouxeste para casa, o pouco que tinha eu dissipei num sopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: porque a minha casa continua deserta, e cada homem corre para a própria casa. Portanto, o céu que está sobre vocês, eu retenho o orvalho, e a terra que vocês pisam, eu seguro os frutos. E ainda mandarei vir uma seca sobre a terra e sobre os montes, sobre milho, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e o povo temeu diante de Deus. Então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o povo, e eles vieram e começaram a fazer a obra da casa de Deus. Porque eu li todo o capítulo 1 de Ageu para você? Porque grandes traumas na minha vida estão ligadas a isso aqui. Por isso que eu pedi permissão para contar um pouco da minha vida para vocês. Eu sou filho de pastor e militar. Então, para quem aqui é crente há muito tempo, sabe que ser crente há 30, 40 anos atrás, na minha época, a religiosidade era muito forte. Jogar bola era um problema, para você ter uma ideia. Mas eu tive um pai que conseguiu, apesar da época, distanciar muito o que era espiritualidade, o que era religiosidade, e foi um bom pai para a gente. Meu pai tinha um salário de marinha, de militar, e com esse salário, tecnicamente, eu faço as contas hoje, daria para a gente viver em classe média baixa. Ou seja, daria para a gente estudar e comer bem. Só que a minha vida toda, infância e adolescência, foi muito difícil, muito privada. E na época eu não sabia fazer essa conta, então eu culpei algumas coisas. Porque eu cansei de ver meu pai dia 1º receber o salário dele. Meu pai era pastor de uma igreja de 30 pessoas, 40 pessoas, que nunca foi para frente. A igreja não existe mais. E qual era o meu trauma? O salário caía, ele comprava uma pizza pra gente, e dia 2 já não tinha mais dinheiro. Pagava as contas de casa, pagava as contas da igreja, construía, a gente fez uma obra para construir uma igreja, construía a igreja, e 28 dias de sofrimento, que não tinha dinheiro para nada. O pessoal ia de Nike para a escola, eu ia de quichute. O pessoal ia com um carro mais ou menos, a gente ia com um chevetinho vermelho, que era o que dava. E aí eu comecei a ficar com raiva da igreja. E eu fiz uma promessa para mim mesmo: eu nunca vou ser pastor. Porque meu modelo pastoral era: eu vou ter que trabalhar para ganhar dinheiro, para dar dinheiro para uma igreja que não dá certo. E quando a igreja fechou, eu já era jovem, eu fiquei mais revoltado ainda. Eu falei: que adiantou meu pai maltratar a gente tantos anos, negar tanta coisa que negou, não podia viajar, não podia comprar tênis, não podia não sei o quê, por causa de igreja, fechou a igreja. Foi um dos maiores traumas da minha vida. Foi difícil para mim. A gente passou muitas privações por causa disso. Então, só teve um jeito de eu me libertar. Para que hoje eu pudesse ser um pregador, não sou pastor de igreja, mas sou um pregador, eu tive que
passar por um enfrentamento com Deus. Você já passou por um enfrentamento com Deus? É quando você já não está entendendo mais nada, você vai para o quarto e fala, só sai daqui quando Deus falar comigo? Já aconteceu contigo? Só quem é crente entende isso, né? Aqui a gente acha, o crente acha que pode tirar satisfação com Deus, a gente tem essa mania. Vou entrar no quarto, se Deus é Deus, fala comigo, como se ele precisasse. É que ele ri dessas coisas e fala assim, vou falar contigo, meu filho, porque eu te amo. Não é porque você está cheio de raivinha, não. É porque eu tenho misericórdia de você. Então entrei no meu quarto e fiz um jejum de 3 dias absoluto. Pode parecer pouco, eu te garanto, é muito. É muito. Hoje em dia tem gente que fala assim, eu fiz 152 dias de jejum, graças a Deus, estou renovado no Espírito Santo. Está tendo uns profetas aí que está difícil, né? Eu fiz 3 só. Mas gente, pensa numa dificuldade. No 3º dia eu já estava vendo um anjo, estava vendo, não sabia se era eu desmaiando ou era espiritual mesmo. Entrei no meu quarto e comecei a confrontar Deus. Falei, Deus, o que está acontecendo na minha vida? Por que acontece o que acontece na minha vida? Porque a gente passou por tanta coisa. Meu pai podia ter... Eu estudei em colégio público, meu pai podia ter pago um bom colégio para mim. Eu queria me curar para não ter nada contra o meu pai. Eu queria me curar para não ter nada contra a igreja. Eu era temente a Deus mesmo com esses questionamentos. Então entrei para brigar com Deus no quarto. Falei, Deus só sai quando Deus falar comigo. E Deus começou a tratar comigo da seguinte forma. Meu filho, antigamente, a minha presença se manifestava onde estava a arca da aliança. Onde estava a arca, a minha presença se manifestava. Hoje, a minha presença está onde a palavra é pregada, porque Jesus é a palavra. Onde a palavra é pregada, minha presença está. Eu conduzi o coração do seu pai, não para formar um templo físico, mas para manter um lugar onde a palavra era pregada durante um tempo. E eu vou te dar os sinais disso essa semana. Naquela semana, na época era Facebook, começou a me escrever algumas pessoas. Eu estava começando a ter um pouco de seguidor na internet, um monte de gente começou a me seguir. E eu comecei a receber testemunhos de gente da época da igreja, falando, tudo bem, você lembra de mim, Tiago? Eu olhava a foto assim, caramba, lembro, a dona não sei o quê. Então, eu não tenho conseguido falar com seu pai. Naquela época eu estava com câncer, fui curada. Aí escreveu outro falando assim, você lembra de mim, Tiago? Lembro, então, meu filho estava nas drogas, naquela época lá da igrejinha, chamava de igrejinha, meu filho saiu das drogas, hoje ele é pastor, fala pro teu pai que ele é pastor. E eu comecei a receber um testemunho atrás do outro, e aí a ficha foi caindo. Que quando Deus te dá um teto forrado, está escrito isso em Ageu, Ele começa a te incomodar para criar um lugar, para apoiar um lugar, para patrocinar um lugar onde a palavra é pregada. E mesmo que aquele lugar feche, porque é bem capaz desse lugar aqui fechar um dia, ou para ir para um lugar maior, ou por qualquer outro motivo, não é nas paredes que nós investimos, são nas vidas que foram transformadas enquanto a palavra saiu do altar. Porque a gente quando dá oferta e dá dízimo, fica tranquilo que eu não vou tirar a oferta não, que Deus me deu essa palavra hoje. Quando a gente dá oferta e dízimo, a gente pensa assim, será que o pastor vai investir bem? Será que ele realmente vai negociar para comprar uma luz boa ou meu dinheiro vai ser usado de qualquer maneira? Como se isso se importasse para Deus. Deus só está preocupado se as portas estarão abertas para as pessoas continuarem sendo transformadas. A cor da luz já não importa, o tamanho do palco não importa, a marca do piano não importa. O que importa é se a palavra vai continuar sendo pregada. E onde tem investimento para a palavra continuar sendo pregada, bênçãos inexplicáveis começam a perseguir quem faz esse investimento. Aí o que Deus está falando através do profeta Ageu? Vocês estão em casas forradas. O que isso quer dizer? Que Deus não vai pedir nada para quem está precisando. Eu estou numa profunda... Já viu aqueles testemunhos? Gente, eu não tinha nada, estava numa necessidade profunda. Aí Deus mandou eu vender tudo. Vender tudo o quê? Você não tinha nada, você acabou de falar. O melhor de Deus, aprende isso para sempre. Ele só pede aquilo que Ele já te deu. Ele nunca vai pedir algo que é teu mesmo. Ele só pede algo que Ele já te deu. Ele te prosperou no teu negócio.
Ele fez acontecer várias coisas, várias oportunidades. Aí você começa a viver um pouco melhor. Talvez você não reconheça que foi Deus que abriu aquela porta por ignorância ou por qualquer outro motivo, orgulho. Mas sempre é Deus, pelo menos te dando a saúde para fazer, a sabedoria para fazer. E chega uma hora que ele fala assim: você nunca vai investir para que outras pessoas vivam o que você está vivendo hoje? Quando essa ficha caiu para mim, eu entendi que boa parte do que eu tenho vivido não é pela minha capacidade, não é porque eu plantei para colher, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o escolhido, não é por causa disso ou aquilo, é porque o meu pai decidiu sacrificar algumas coisas naquela época para investir numa portinha, para que 30, 40 pessoas naquele subúrbio do Rio de Janeiro, em frente ao Morro do Juramento, escutassem a palavra e fossem transformados pela glória e pela presença de Deus. Essa bênção, a Bíblia diz, perseguirá você, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Quando meu pai chega em casa hoje, meus filhos vão dar bênção para ele, vai dar bênção para o vô. Não é para a gente manter a tradição da bênção, não. É porque existe uma bênção naquele homem que preferiu tirar da casa, que já estava forrada. Porque sem teto nunca ficamos, sem comida nunca ficamos. Ficamos em aperto, mas nunca faltou o que realmente precisava. Para construir um lugar que não deu certo tecnicamente, ou seja, não cresceu, mas que transformou dezenas, centenas de vidas. E isso está refletindo nas gerações. Então quando eu falo, filho, filha, dá bênção para o vô, é para que meu pai fale para eles, Deus te há, para que a bênção que está nele, que caiu sobre a minha vida, caia sobre a vida dos meus filhos. Essa bênção só persegue quem prefere honrar a casa do Senhor. Quem entende que onde a palavra é pregada tem presença de Deus, tem transformação de vida. Aqui resolve-se problemas que o psiquiatra nunca vai resolver. Se você tem algum distúrbio psiquiátrico, vá no psiquiatra. Não estou falando que não tem que ir, não. Eu estou dizendo que aqui resolve problemas que lá não vai resolver. Aqui resolve problemas que gerente de banco nenhum resolve. Aliás, o gerente nem te atende quando você está em problema. Aqui resolve-se problemas que terapeuta de casal não tem a mínima ideia como fazer. Porque aqui é casa de milagres. Aqui é onde a manifestação do Espírito Santo acontece. Aqui é onde a palavra da verdade é pregada. Então a gente investe em tanta coisa que não tem sentido nenhum, que a gente nem lembra no que gastou. Mas na casa onde a presença de Deus se manifesta, a gente não investe. Você não entra numa loja e fica questionando, por que esse casaco custa isso? Ainda mais se for de marca que você quer mostrar no Instagram que tem. Aí você compra mesmo. Na casa do Senhor você fica perguntando, por que eu vou dar essa oferta? Faz isso na loja. Faz isso quando você for ver suas próximas férias. Não faz isso na casa do Senhor, não. Porque na casa do Senhor não existe investimento perdido. Na casa do Senhor, cada moeda que cai aqui, cada dinheiro que cai aqui está transformando a vida de alguém. Ou você acha que não custou a gente ficar aqui o dia todo com luz de ar-condicionado aceso? Para que a presença de Deus se manifeste. Quando eu cheguei aqui tinha um monte de criança deitada no altar. A primeira coisa que eu falei, por que eu não trouxe meus filhos? Eu pagaria qualquer coisa para meus filhos terem experiências diárias com o Senhor. Você está no lugar onde você não paga para entrar, mas teus filhos veem a glória de Deus. O tempo de questionamentos ignorantes e burros acabou na nossa vida. Acabou isso. Quem aqui já foi na balada? Quem era da balada antes de se converter? Meu Deus, todo mundo? Não tem que fazer uma boate gospel aqui então, não é possível. Todo mundo era da balada? Aí você está na balada e vai pedir uma garrafa de uísque. Aí você discutia com o garçom o preço da garrafa de uísque? Nada. Manda vir. Ainda mais você querer se aparecer para os outros. Na casa de Deus quer fazer conta. Retiro está caro dos jovens. Está caro. Você sabe quantos jovens vão sair da pornografia nesse retiro? Você sabe quantos jovens vão ter encontro com o Espírito Santo e vão obedecer seus pais a partir de hoje nesse retiro? Você não tem ideia do que Deus faz em um lugar como esse? Um lugar onde a palavra de Deus é o centro.
Quando Deus te estabeleceu num lugar, a tua próxima preocupação deve ser a casa de Deus. Você pode ver que Deus nunca pediu para que investisse na casa dele quando você não tinha casa. Davi tinha casa e falou: eu estou aqui e Deus está sem casa. Ageu fala para o povo: vocês estão em casas boas e a casa de Deus está abandonada? Não, tem alguma coisa errada. Eu não quero o que você não tem, eu quero o que eu já te dei. Eu não quero que você me dê, eu quero que você me devolva. Não tem nada em você para você dar para Deus, essa é a verdade. Agora, eu quero que você me devolva, porque eu te dei de uma forma que você não merecia. Não foi só para curtir a vida, curta a vida, melhor do que não curtir. Mas foi para que você chegue no máximo de pessoas através daquilo que você faz. Uns meses atrás, eu estava conversando com um homem muito influente no Brasil, dono de um banco aqui. E ele falou para mim assim: Brunet, ele não é cristão, nunca foi numa igreja, mas ele estava no incômodo, mandou me chamar. E ele falou: estou pensando em doar parte da minha fortuna. Quem está precisando já dá glória, né? Rapaz, o pobre fica feliz quando o rico fala que vai doar fortuna. Ele falou: estou pensando em doar parte da minha fortuna para os pobres. Eu falei: que bom. O que você quer resolver? Um problema seu ou o problema deles? Porque o problema deles você não vai resolver. Agora o seu você vai resolver, você vai se sentir melhor. Você ganhou muito dinheiro na vida. É um cara que está com 70 bilhões hoje. Então ele quer doar 2 bilhões, não vai fazer muita falta para ele. Mas ele quer fazer isso, adivinha por quê? Porque ele está preocupado com as pessoas? Por que você acha? Vamos lá, você é uma pessoa inteligente. Por que você acha que ele quer fazer isso? Meu Deus, cada um fala uma coisa. Ele quer se sentir melhor, ele quer ficar bem com Deus sem ir à igreja, sem ler a Bíblia, sem se afastar dos pecados. Ele quer continuar fazendo o que ele faz escondido, mas já ajudei os pobres, então agora eu vou para o céu, né? Tá tudo bem. Eu falei assim: olha, se você vai fazer pelos outros, primeiro não vai ajudar. Pega R$1 bilhão, distribui tudo em comida para os pobres. Imagina isso agora. Daqui a 3 dias, o pobre está como de novo? 3 dias. Só 3 dias. Está como? Hã? Com fome. Agora pega R$1 bilhão e investe na pregação da palavra. Eu falei isso com ele, sem ele nunca ter entrado na igreja. Eu falei: você tem Bíblia? Não. Liguei para o meu secretário na hora: compra uma Bíblia agora, arranja uma Bíblia, passa no escritório e traz aqui nesse endereço. Aqui no Jardins. Comprei a Bíblia e veio para ele e falei assim: ó, investe R$1 bilhão na pregação da palavra. E você vai ver gente nunca mais tendo necessidade de nada. Tiago, quer dizer que a gente não tem que ajudar os pobres? Claro que tem, está na palavra. Mas não é isso que vai resolver o mundo, porque Jesus disse: os pobres sempre tereis convosco, ou seja, nunca vai acabar. Você pode doar toda a tua fortuna, que não vai resolver o problema. Está escrito, não sou eu que estou falando. Não é minha estatística, não. É a Bíblia. Mas a pregação da palavra tira a pessoa de qualquer situação. Depressão, tira. Casamento quebrado, tira. Situação financeira degradante, tira. Pecados acumulados, tira. Drogas, tira. Alcoolismo, tira. Então a pergunta é inteligente aqui para você: onde tem que ir o nosso investimento que sobra do que Deus já nos deu para sustentar? Deus não está falando: deixe de comer 3 meses, meu filho, e doa. Deus não está falando isso, não está escrito isso. Deus está falando: você já está forrado. Está escrito a palavra forrado. Eu fiquei assustado quando eu li. Você está comendo. Eu coloquei tuas contas em dia. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e você não vai investir para minha casa continuar fazendo o que tem que fazer? Então saiu uma palavra do profeta Ageu. Ele reuniu uma figura política e uma religiosa e disse: ó, o Senhor disse isso. Os dois concordaram: a partir de hoje faremos. Quando tem concordância entre os poderes, a cidade se rende. A cidade toda
Toda Judá disse: nós serviremos ao Senhor e construiremos a sua casa. Então Ageu voltou e falou o seguinte: então o orvalho que estava retido vai começar a cair novamente. Os frutos da terra que não cresciam vão crescer novamente. Ou seja, a prosperidade de coisas que você não sabe nem de onde está vindo vão continuar, vão começar a te perseguir. Convites que você não estava nem sabendo que poderia receber vão chegar por e-mail, por telefone, por WhatsApp, vão bater na porta da tua casa. E você não vai saber explicar. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. O bonito de ser abençoado por Deus, pastor Lucas, é que quando você é abençoado por Deus, não tem como você contar a história como foi, porque você nem sabe como aconteceu. Aí você não rouba a glória dele. A pessoa vem e diz: como é que você foi tão abençoado? Eu falo: cara, eu não sei. Foi Deus. Não tem como explicar essa cura, não tem como explicar esse milagre, não tem como explicar essa provisão, não tem como explicar o que está acontecendo. Foi Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então quando ele fizer na tua vida, vai ficar claro que é por causa dele. Você fala: Tiago, é que eu tenho tão pouco, eu estou passando tanta coisa. É porque você não leu a Bíblia. Porque na Bíblia tem uma mulher viúva que tinha 2 moedinhas. E quem vai fazer a análise desse texto não é nenhum profeta, nem um grande apóstolo, é o próprio Messias. Jesus debruça sobre o gasofilaço e fica olhando. A Bíblia diz que ele estava olhando assim, ó. Veio pessoas muito ricas e botaram dinheiro. Jesus olhou falando: nada, nada. Deu 1 milhão? Eu sei quanto você tem na conta, isso não é nada. Veio uma velhinha, uma viuvinha com 2 moedas. Jesus falou: nossa, que dinheiro, que coração. E aí todo mundo começou: peraí. Mas os caras que botaram muito dinheiro, ela botou duas moedinhas. Mas ela colocou de tudo que... Ela colocou tudo que tinha. Ela falou o seguinte: minha confiança está tão grande em Deus, que como eu não tenho para fazer o que eu tenho que fazer, eu vou colocar onde resolve. Porque quando eu coloco onde resolve, não só o meu problema encontra a solução, mas o problema de todo mundo que entra nesse lugar que resolve. E eu descobri que a bênção que estava sobre a minha família, meus irmãos, meus filhos, e vai estar sobre os filhos dos meus filhos, não tem a ver com a nossa capacidade, nem com a universidade que fizemos, e nem com nossos empreendimentos que geram recursos. Tem a ver que nós não abandonamos a obra da casa do Senhor. E sabe o que mexe comigo? Eram só 30 pessoas na época. Hoje eu falo com 20 milhões por semana pela internet. 20 milhões de pessoas. Toda semana. Você junta todas as impressões do Instagram, do YouTube, do Facebook, são 20 milhões de contas únicas que assistem nosso conteúdo de alguma forma. Mas quando nós tirávamos do nosso para ofertar na construção, na obra da igreja, éramos só 30 pessoas. Ou seja, você acha que não tem que fazer porque é pouco, e Deus já está te vendo no futuro com muito. Porque a própria palavra diz que aquele que não é fiel no pouco, não será sobre o muito. Mas quem for fiel no pouco que Deus colocar agora na tua mão, sobre o muito Ele vai te colocar. Sobre o muito Ele vai te colocar. Então posso te dar um conselho? Trabalhe, ganhe dinheiro, muito melhor do que não ganhar. Gente, ser pobre é ruim, vou te falar, já fui. Não vale a pena, não tenta essa vida. Gente, é sofrido demais. Não faz isso não. É melhor ganhar dinheiro, mas só lembre-se do porquê você vai fazer isso. Mas só lembre-se que depois que você estiver forrado, Deus fica inquieto em ver pessoas morrendo na Cracolândia, no hospital do câncer, casamento se desfazendo. Não é nem por causa do casal não, é por causa dos filhos que vão sofrer absurdamente. Deus fica inquieto podendo ter mais portas abertas, mais palavras sendo pregada. Então não se distraia com o que Ele tem te dado. Não se distraia com o que Ele tem te dado. Diversas vezes esse ano eu fui pregar em algum lugar, e Deus falou: deixa uma oferta aqui na igreja.
Diversas vezes. E eu falava, pastor, qual é a necessidade da igreja? Ele falava, a gente tem que trocar tal coisa, tantos mil. Eu falei, eu vou ofertar isso. Cara, não, você veio pregar aqui, eu que tenho que te dar uma oferta. Não, eu vou ofertar. Ele não entendia, porque Deus já estava me dizendo, há muitos anos atrás, já estava me mostrando que a bênção que eu colho hoje não é porque eu falo bem, porque tem gente que fala melhor do que eu. É porque nós sacrificamos parte da infância e da adolescência para construir para Deus. E Deus vai honrar isso até o final da minha vida e pelas minhas gerações. Só que eu preciso continuar fazendo. Porque toda colheita tem ciclo. E se não tiver plantio, você encerra o ciclo. O convite dessa noite, dessa tarde, é para que você, a partir de hoje, reveja seus caminhos, como diz o profeta Ageu. Para pensar onde você estava em 2019 e vê onde você está hoje. Vê o que Deus fez na sua vida só nos últimos 3, 4 anos. Vê se não chegou a hora de você começar a se preocupar mais com que a palavra dele seja espalhada do que com as suas próprias necessidades. Vê se não está na hora de você parar de fazer conta na casa de Deus. Faz conta mais nas suas coisas. Nas suas coisas você tem direito de fazer conta. Mas nas suas coisas você não quer fazer. Você compra na emoção. Para Deus você quer fazer. Não estou entendendo. Porque o que está vindo sobre a tua vida é o orvalho descendo do céu sobre tudo que você plantar. É fruto saindo da terra. O que está vindo sobre a tua vida nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que está vindo sobre a tua vida não tem explicação. É bênção inexplicável. Fica de pé. É bênção inexplicável. Vou te perguntar como aconteceu. Você vai dizer, não sei. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Como você saiu dessa doença, desse diagnóstico? Não sei, foi o Senhor. Como você saiu dessa crise? Não sei, foi o Senhor. Como teu marido parou de fazer o que fazia escondido? Não sei, foi o Senhor. Como foi que o teu filho que estava rebelde se endireitou? Não sei, foi o Senhor. Onde tem palavra tem conserto. Repete comigo, onde tem palavra tem conserto. Repete comigo, onde tem palavra tem milagre. Então você tem que investir onde tem palavra. Para de investir em que não dá retorno. Para de investir o que só retorna na terra. Investe o que retorna no céu também. Investe o que retorna na eternidade. Eu declaro a paz e a prosperidade do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias,